Mas a gente sabe que nós somos conscientes e que a eficiência energética é muito importante hoje em dia, né? Não é à toa que a gente está pagando mais caro a energia elétrica justamente por conta da eficiência energética, né? Bem, deixa aí o Marcelo, dá uma salva de palmas para eles. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, trabalho na Danfoss, lá em São Paulo, né? E gostaria de agradecer a presença de vocês, da oportunidade do pessoal da SERAE, né? Para a gente estar compartilhando um pouco da nossa experiência voltada à parte de eficiência energética em aplicações com a palavra do momento, que todo mundo fala, tecnologia inverter, o que o inverter faz, né? Então, assim, eu não gosto muito de falar a palavra inverter, né? Porque todo mundo sempre fala inverter. Porque o correto seria a velocidade variável, né? Então, onde você tem a velocidade, né? Quem que vai controlar essa velocidade para você ter o fluxo da sua capacidade, né? Então, tá. Então, assim, eu sou engenheiro de aplicação da Danfoss, né? Estou na Danfoss há 9 anos, trabalho somente focado na parte de eficiência energética, né? Então, hoje a ideia é compartilhar o que a Danfoss tem de componentes eletrônicos e soluções voltado para a eficiência energética e economia de energia, né? Não vou entrar muito específico, é mais um overview, né? Porém, eu vou deixar o meu contato para estar compartilhando informações com vocês, tá bom? Então vamos lá. Então hoje o título seria Eficiência Energética em Sistemas de HVAC com o uso da tecnologia inverter, né? A famosa palavra do momento aí. Então eu coloquei aqui o objetivo, né? Apresentar as tendências sustentáveis do mercado de HVAC e o que a Danfoss está fazendo com relação à eficiência energética, né? Então hoje praticamente vamos falar do conceito da tecnologia inverter, quais as vantagens e benefícios dessa tecnologia, né? Eficiência energética, compressor DSH e DV, é um compressor novo que a Danfoss lançou ano passado, né? Acho que muitos de vocês devem conhecer o compressor SH, que é da Danfoss, voltado para ar-condicionado, né? Utilizando o fluido refrigerante aí 410, né? Válvula de expansão eletrônica e também as famosas válvulas esferas, as famosas GPC, né? Então, falando um pouquinho do conceito da tecnologia inverter, né? O que seria essa tecnologia, né? Nada mais é que, através dessa tecnologia, os compressores funcionam apenas na velocidade necessária para manter o aquecimento ou resfriamento do ambiente com pouca oscilação de energia. O que seria isso? Vamos supor, nosso ar-condicionado, você coloca numa temperatura de conforto, um set point aí de 23 ou 24 graus. O compressor, se o ambiente estiver muito quente, né, precisando de mais carga térmica, ele vai partir o compressor numa velocidade mínima, e esse compressor, junto ao inversor de frequência, ele vai sempre estar mantendo esse set point. E quando ele atingir, ele vai sempre manter na velocidade mínima. Por isso que ele é com pouca oscilação de energia. E quando fala pouca oscilação de energia, você evita partida e parada do compressor, né? Como se fosse um compressor fixo, liga, desliga. No caso do inverter, não. Ele tem um controle, que seria o inversor de frequência, onde ele vai ter uma rampa de aceleração e desaceleração, que ele vai controlar a corrente dentro desse compressor. Aí é onde você já está ganhando em eficiência energética, né? E o sistema inverter, ele é responsável por controlar a velocidade de rotação do compressor do ar-condicionado conforme a necessidade de refrigeração do ambiente, né? Então, você vai ter a parte mecânica, que seria o compressor, e você vai ter o cérebro, que vai ser o inversor de frequência. Os dois integrados, você vai conseguir praticamente ter um ambiente de conforto com pouca oscilação de energia. Praticamente, em resumo, quando alguém te perguntar o que é a tecnologia inverter, nada mais é que isso.
Caso alguém tenha alguma pergunta, eu paro a apresentação, pode levantar a mão e a gente já tira as dúvidas, entendeu? O que não pode é ficar com dúvida, sair da sala aqui, o que ele falou mesmo, o que ele perguntou, o que era, tá? Então eu citei aqui algumas vantagens e benefícios da tecnologia, né? O compressor nunca desliga, evitando os picos de energia. Como eu comentei, o compressor fixo você liga on-off. Compressor inverter não, ele nunca vai se desligar e vai evitar esses picos de energia, né? A velocidade de rotação do compressor é sempre variável, economizando energia. Exemplo, a Danfoss ela tem o compressor de velocidade variável, que ele trabalha de 900 RPM até 6.000 RPM. Então a gente está dizendo aí de 15 Hz aí praticamente até 100 Hz, mais ou menos, entendeu? Então de 900 até 6.000 RPM, tá? A temperatura praticamente não oscila no ambiente. Maior que 30% de economia de energia devido à modulação de capacidade para carga parcial eficiente. O que seria isso? Quando o compressor variável ele vai partir da velocidade mínima e vai até a máxima, e se precisar de mais carga térmica, ele entra no segundo módulo, tá? Controle preciso da temperatura e umidade, devido você ter uma lógica eletrônica, né? O próprio inversor de frequência, né? O nível de ruído é reduzido. O porquê isso? Depois eu separei um gráfico onde você tem hoje, né? Os motores de indução comparado com hoje a tecnologia, o motor de imã permanente, né? Então assim, eu tenho um gráfico para estar mostrando onde vocês vão ver qual a eficiência do motor de indução comparado com o motor de imã permanente, né? E o melhor gerenciamento de óleo. O que seria isso? Dentro do compressor integrado com a tecnologia Danfoss, quando o compressor está na velocidade mínima, existe um sério risco, né? O compressor ficar trabalhando na velocidade mínima, o que acontece? Ele não vai conseguir lubrificar os mancaus superior. Por isso que tem um inversor de frequência, onde a gente consegue controlar, fazer uma lógica dentro do inversor, onde, exemplo, se o meu compressor ficar 30 minutos trabalhando na velocidade mínima, o que o inversor de frequência vai fazer? Ele identificou que você parametrizou isso dentro dele, ele vai fazer o oil boost. O que seria o oil boost? Nada mais é que ele vai partir da velocidade mínima, que seria 15 Hz, e vai até 100 Hz, que seria os 6.000 RPM. E depois ele volta à condição normal de funcionamento. Tudo isso é para evitar que o compressor não falte óleo e quebre por falta de lubrificação, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas utilizando inversor de frequência para compressor fixo. Pode utilizar? Sim ou não? Pode utilizar. Porém, a gente sabe que o compressor fixo ele tem uma certa limitação, né? Hoje, praticamente, eles trabalham em 3.600 RPM, que seria os 60 Hz. Quando você coloca o inversor de frequência, você consegue modular uma pequena frequência, exemplo, de 45 a 65 Hz. É possível. Por que não abaixo de 45? Por causa da falta de lubrificação, que ele não vai ter força suficiente para mandar esse óleo para a parte dos screws para estar fazendo a lubrificação. E com isso você pode quebrar e travar o seu compressor. E também uma das vantagens de você ter o próprio inversor de frequência é que se você tiver alguma sobretensão, sobrecorrente, ele vai parar no inversor e não no compressor, porque o compressor é o coração, ele não pode parar, né? Então é interessante ter algumas aplicações sim. O pessoal está usando muito o inversor de frequência também na parte de refrigeração, na parte de controle de condensação, né, controlando os ventiladores, né? Então assim, tem muita aplicação voltada com o inversor de frequência, tá? E aqui está o gráfico que eu comentei com vocês, né? Então aqui, isso foi feito pela Danfoss, né? A gente tem uma ferramenta para estar fazendo estudo de eficiência energética, onde a gente comparou a diferença do motor de indução, que são os motores de compressores convencionais, né?
versus a tecnologia de motor de imã permanente, né? Que agora é a tendência, né? Então aqui, quando você tem um compressor de indução, ele trabalhando de 30 até 90 Hz, comparado com o motor de indução, que ele trabalha de 20 até 100, você vê que você tem 97% de eficiência plena carga, comparado com 92% em carga parcial, né? Então aqui você já está tendo um ganho, né? Então eu comento para todo mundo, toda vez que vê a tecnologia inverter, verifique essa parte do compressor, porque o pessoal hoje está vendendo muito compressor de indução, dizendo que é inverter, só que você não consegue trabalhar muito na velocidade, você não vai ter praticamente a eficiência necessária, né? Para quem não sabe, a Danfoss também, na parte de compressores, ela tem os compressores para capacidade maiores, os famosos turbocore. O que seria esse compressor? Eu não sei se alguém foi na Febrava, a última Febrava que teve, no stand da Danfoss que teve o compressor turbocore. Nada mais é que esse compressor, ele não tem óleo, ele não existe óleo dentro dele. O mancal dele, ele flutua, né? Então também já é um mancal de imã permanente. E é um compressor que ele roda em torno de 250 Hz e o ruído dele 40 decibéis. Então o compressor está aqui rodando na velocidade máxima, a gente pode estar aqui conversando e você não percebe o barulho do compressor. Tá? Então tudo isso é o que a Danfoss está tendo de produtos voltados para a eficiência energética, né? Tem até um caso específico que a gente fez um estudo, onde o cliente ele tinha um chiller de 240 TRs e a gente praticamente fez um estudo para ele, onde ele gastava em torno de 100 mil reais de conta de energia. E com o estudo que a gente fez, a gente conseguiu reduzir em 40%. Então assim, ele teve um investimento alto para montar esse chiller com toda a eficiência, toda a eletrônica, né, de componentes que a Danfoss tem, né? Porém, ele está economizando, aí estamos falando aí de 40 mil reais por mês. Você pega isso no ano. Então a gente, assim, eu gosto muito de focar nessa palavra, porque é que nem agora a tendência tudo vai ser carro híbrido. Daqui 4, 5 anos, a tendência é todo mundo já ter carro híbrido. Por quê? CO2, entendeu? Poluição, barulho, o carro não faz quase nada de barulho. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer um test drive, né? Só que hoje, no momento, é caro. Porém, para quem tem um dinheiro para estar investindo, ele vai estar economizando combustível ao nosso preço da nossa gasolina, né? Então, ele está fazendo um investimento, só que ele vai ter esse retorno, né? Que no momento agora ainda está caro, mas acho que daqui 4, 5 anos vai estar acessível para muitas pessoas terem já seu carro híbrido, né? Então, são praticamente exemplos que a gente comenta, a pessoa fala, pô, mas é caro, tal, mas se paga, o preço se paga. Esse cliente mesmo, ele tem mais 5 lojas, ele falou, quero colocar todas com esse sistema, voltado para a eficiência energética. Tá? Falando ainda mais um pouquinho sobre os benefícios, né? Então, economia de energia, né? Velocidade variável, a tecnologia inverter, né? Para compensar as crescentes demandas de energia, o que acontece? Ele fornece somente a capacidade necessária, partida suave com baixa corrente devido a soft start, né? O próprio inversor de frequência, ele tem a função de um soft start, onde a partida e a parada desse compressor vai ser por rampa, onde você consegue ter um controle melhor da corrente do compressor, né? Funcionamento constante em pequenos intervalos de partida, né? E aqui praticamente um comparativo, né? Para vocês que já conhecem bastante essa tecnologia, eu fiz um comparativo. Isso daqui foi o que a Danfoss já fez em estudo, tá? Então, assim, ele é de 10 a 15% comparado com a solução tandem. O que seria a solução tandem? Seria compressores em paralelo, né? 2 compressores, 3 compressores, né? De 20 a 25% comparado com a tecnologia digital, né? E maior que 30% em economia comparado com o compressor fixo. Porque o compressor fixo, ele liga, desliga e trabalha em 60 Hz, ele não tem controle nenhum.
comparado com a velocidade variável, onde você tem uma velocidade mínima e máxima, né? E você consegue ter uma modulação precisa, né? Mais um comparativo voltado para o sistema inverter comparado com o convencional, né? Então, se tem alguns pontos aqui, como o controle de temperatura, né? O inverter ele atinge rapidamente a temperatura desejada, comparado com o convencional, que ele tem um delay aqui de mais ou menos 2 graus aqui, né? Até 40% comparado com o convencional, né? Nível de ruído, né? Comparado com o motor de indução versus o motor de uma permanente. E o gás refrigerante, né? O R410, praticamente um gás ecológico, né? Hoje. Então, comparado com o R22, que já está sendo um fluido refrigerante aí já caro no nosso mercado, né? E a tendência dele é cada vez ele saindo, né, do mercado. Isso aqui é interessante. Aqui praticamente um exemplo, quando você tem um compressor de velocidade fixa, ele trabalhando a 60 Hz, comparado com a tecnologia de velocidade variável, o famoso inverter, né? Então aqui, quando você tem um compressor de velocidade fixa, você tem, né, a temperatura ambiente versus o tempo. O seu set point está em amarelo, você vê que o compressor fixo, ele vai liga, desliga. Tudo isso daqui, ele está dando picos de corrente, onde o seu consumo está sendo alto, né? E você vai ter um range somente de 60 Hz, não vai ter nenhuma variação. Quando a gente passa para a velocidade variável, você vê que a sua temperatura ambiente, ele vai estar sempre buscando o set point. Então ele não vai ter esses picos de energia, né? E praticamente a ideia é sempre ele estar mantendo esse set point, sempre ele vai estar mantendo esse seu set point, né? E outra coisa que ele vai ter sempre a frequência, a variação, né? O mic na velocidade fixa comparado com o compressor de velocidade variável, tá? Falando um pouquinho sobre conversor de frequência. Não sei se praticamente todos já trabalham com essa tecnologia, já manuseiam, já conhecem, acredito que praticamente todo mundo já conhece, né? Praticamente eu coloquei aqui um esquema elétrico de um circuito básico de conversor de frequência, né? Uns falam conversor de frequência, inversor de frequência, variador de frequência, né? Tudo isso praticamente é a mesma coisa, tá? Então aqui eu selecionei, né? Hoje praticamente o circuito básico de um conversor de frequência, ele é composto por o conversor AC para DC, que são a ponte retificadora, né? Os famosos IGBTs, né? Depois ele tem o barramento DC. E por fim ele tem um outro conversor DC para AC, né? Hoje no mercado a gente tem conversor de frequência AC e DC, né? A Danfoss hoje está focado somente nos inversores AC, tá? E o que acontece? Você vê que cada fase, né? Cada módulo dentro do conversor de frequência, você vê que a onda senoidal, ela tem uma variação, né? Aqui você vê na entrada, depois ela passa pelo circuito retificador, barramento DC e por último, saída para AC ou DC para depois ir para o seu motor elétrico ou seu compressor, né? Então, praticamente em resumo, os conversores de frequência, também conhecidos como inversores de frequência, são dispositivos elétricos que convertem a tensão da rede alternada em tensão contínua, em um barramento CC e finalmente convertem esta última em uma tensão de amplitude de períodos variáveis. Praticamente o inversor de frequência é isso, né? Então esse cara aqui praticamente ele é o cérebro do compressor, tá? E também ele serve até para estar protegendo o compressor para efeitos de quebra, tá? Falando um pouquinho mais sobre as principais funções de inversor de frequência, né? Hoje praticamente a Danfoss ela é fabricante de inversor de frequência, né? Tá praticamente aí mais de 40 anos, né? Com a fábrica de inversores de frequência. E eu não sei se todos sabem, a Danfoss ela adquiriu mais uma empresa de inversores de frequência. É uma empresa
inversor de frequência ele faz, né? A variação da frequência, ele tem uma soft start integrado, ele faz a correção do fator de potência, ele tem um software dedicado, né? Aí dentro disso você vai ter os sinais analógicos e digitais. Ele tem um software muito fácil para estar fazendo a comunicação com o PC. Ele tem filtros RFI, famosas harmônicas, né? Essas funções estão dedicadas em todos os inversores Danfoss, tá? Nesse ponto, harmônica é uma palavra até assim, eu não sei se muitos já ouviram falar, nada mais é que sujeira na nossa rede elétrica. A nossa rede elétrica, ela tem sujeira, ela não é praticamente pura, né? O que acontece? As harmônicas, que são praticamente as nossas sujeiras, ela é considerada como terceira, quinta e sétima harmônica, sempre as ímpares, né? E o que acontece? O próprio inversor de frequência Danfoss, ele já corrige a sujeira que tem dentro da nossa rede elétrica, devido ao que? Os filtros RFI. Vou até dar um exemplo aqui em uma aplicação que eu participei, que o cliente ele tinha várias máquinas de ar-condicionado expostas na parte superior da loja. E toda vez, 6 horas da tarde, às 18 horas, entrava o gerador. E toda vez que entrava esse gerador, de 3 em 3 meses, o pessoal estava tendo manutenção no gerador. E o cliente estava pagando alto pela manutenção. Onde o pessoal comentou, tem inversor de frequência? Tem, então está vindo direto do inversor. Aí foi quando o cliente final, junto com o fabricante da máquina, acionou a Danfoss para fazer uma análise, né? Eu fui nessa obra e levei o analisador, a gente deixou 4 ou 5 horas analisando, né? E a gente constatou o seguinte, que dentro da loja tinha um departamento de iluminação. E tinha muitas lâmpadas, muitos reatores ligados. E a gente sabe que aonde você tem reator, você tem cargas não lineares, que é a famosa harmônica, praticamente a sujeira que está indo para a nossa rede elétrica. E aonde estavam as máquinas de ar-condicionado, não tinha nenhum ruído. Aí foi onde eu expliquei para o cliente, os equipamentos Danfoss, os inversores, eles têm esse filtro RFI, que ele é contra-harmônica, que seria a terceira, quinta e sétima, que é praticamente a sujeira, e toda vez que entrava o gerador, estava prejudicando, né, o gerador desse cliente. Aí ele falou, como é que eu faço para mim estar corrigindo isso? Aí praticamente um problema que era para a Danfoss ir lá resolver, a gente resolveu o problema e acabamos vendendo uma solução para o cliente, que foi o quê? Vendemos um painel para ele, onde tinha esses filtros RFI, então praticamente toda a energia que entrava para dentro da loja dele passava pelo filtro RFI, onde o filtro ele eliminava toda essa sujeira e mandava uma energia mais limpa para todo o equipamento dele. E praticamente depois que foi feito isso, ele já está há mais de 3 anos que ele não teve mais nenhum problema no gerador dele. O gerador está lá? Pode, porém tem que ver essa parte de harmônica, né? Então, assim, um problema que era para si, acabou a gente solucionando e dando uma solução para esse cliente. Tá? Proteção coach. O que seria isso? Né? Todos os inversores da Danfoss, ele tem as placas eletrônicas, ele tem uma camada de verniz em todas as placas. Por que isso? Você pode pegar esse inversor e aplicar na beira de praia, né, parte de hotel, que a maresia não vai afetar as placas eletrônicas desse inversor, né? A gente sabe que no mercado a gente tem várias marcas de inversores de frequência, então é bem interessante ficar, né, tomar um certo cuidado da onde você vai estar aplicando esse inversor e se ele tem esse filtro RF contra a harmônica e se todas as placas eletrônicas têm essa camada de verniz, tá? Grau de proteção, né? Todos os inversores Danfoss, ele tem hoje grau de proteção IP20 e IP55, né? O IP20 ele é mais convencional, né? Então você tem que tomar um certo cuidado na hora de estar lavando ali a unidade, né? A parte da condensadora, se tiver inversor de frequência, para não entrar água. O IP55, aí o custo
é bem mais viável do que você comprar direto um drive P55. Primeiro que ele é maior, ele é mais robusto comparado com o IP20, né? Então você vai ter um drive IP20, porém a caixa elétrica dele vai ser IP55. E você consegue economizar o custo com o inversor de frequência, tá? Mais algumas características voltadas para o inversor de frequência, né? Então, exemplo, hoje você tem algumas características que você consegue, exemplo. Se você tem 5 inversores para estar fazendo a parametrização, basta você fazer a programação em um inversor e pelo display você consegue transferir as informações do inversor para o display e depois conectar esse mesmo display nos outros inversores que você tem que fazer a parametrização, tá? Então é um meio muito mais rápido, né? Ele tem também o famoso AMA. O que seria isso? Adaptação automática do motor. Você tem, quando você usa inversor de frequência, com motor elétrico ou compressor, você precisa de 5 parâmetros específicos, que é o quê? Tensão, a corrente do motor, a velocidade, os RPMs, né? Então, todas essas informações, quando você tem o próprio AMA, o próprio inversor, ele automaticamente ele já vai ajustar o seu motor elétrico ou o seu compressor, para quê? Para ele explorar todo o potencial do seu motor, né? Então, praticamente você parametrizando tensão, potência, corrente, velocidade, frequência, praticamente o próprio inversor ele vai te dar toda essa autonomia, ele vai explorar todo o potencial do seu motor ou compressor, tá? Relé térmico eletrônico, ETR, né? Praticamente o inversor ele pode estar substituindo a proteção externa do motor. Ele tem uma função Smart Logic, nada mais é que são algumas funções que você consegue criar dentro do inversor, como se fosse um CLP. Às vezes, se você quer fazer os comandos, às vezes pelo próprio inversor de frequência você consegue criar essas lógicas e não precisa especificamente comprar um controlador, tá? 98% de eficiência energética, né? Então aqui você já tem uma redução de 15% no consumo de energia, né? Proteção contra fuga para a terra, né? Proteção de sobretemperatura, né? Protege o motor e o drive. E quando você utiliza inversor para estar fazendo o controle do ventilador, você melhora o controle de condensação, tá? Citei aqui alguns tipos de aplicações voltados em climatização, né? Aplicações para conforto com variação de carga térmica, né? Então aqui você tem aplicações para, né? Hoje em dia, só em dúvidas, né? Isso eu falo para todo mundo. Existem hoje 2 opções pagas por ter tecnologia na sua aplicação, né? Se você a Danfoss, ela lançou sua eletrônica que ela é banhada a outro mercado eles querem, né? Quais são esses 2 mercados? Data center e hospitalar. Porque eles pagam pela tecnologia. Hospital, você pega uma sala de UTI, o ar-condicionado não pode parar de forma alguma. Fazendo revezamento. A parte de data center, hoje muitas informações nossas estão salvas na nuvem. Só que para isso você tem que ter toda uma tecnologia para estar guardando essas informações na nuvem. E a sala onde fica essas máquinas, esses 2 mercados, eu falo que o pessoal pagam pela tecnologia. Pagam de olho fechado. Por quê? Eles sabem que economizando energia, né? E também o equipamento não pode parar de forma alguma, tá? Tem alguma dúvida sobre inversor de frequência, compressor de velocidade variável, alguma pergunta específica? Deixa eu te perguntar. Compressor de velocidade variável é específico, tem que ser aquele compressor. Posso usar outro compressor que, por exemplo, 18.000 BTU, uma máquina de 18.000 BTU. Posso colocar qualquer compressor que já vai fazer esse papel, já vai ter esse inversor de frequência lá na máquina? Ou tem que ser, o compressor tem que ser específico? Boa pergunta, né? Hoje,
que a Danfoss tem voltado para a velocidade variável? Somente para R410 hoje. Vamos supor, a minha máquina é de 18.000 BTU, compressor fixo. Eu posso colocar um compressor variável, sendo para o fluido refrigerante, se for 410? Pode. O que você vai ganhar com isso? Complementando a pergunta. Sim. Vamos colocar o compressor de velocidade variável. Eu posso colocar outro compressor de velocidade fixa? A pergunta correta seria essa. Sim. Posso? Sim. Hoje a gente tem clientes que eles trabalham da seguinte forma. Ele coloca, a aplicação, o pessoal até chama cascata, cascade controller. Como é que funciona isso? Você tem um compressor inverter e um fixo. Partiu o compressor inverter, ele vai da velocidade mínima e vai até a velocidade máxima, 6.000 RPM, Danfoss. Precisa de mais carga térmica. O compressor variável, ele vai diminuir um pouco a rotação e já vai entrar o fixo 100%. Depois ele vai aqui modulando. Atingiu o set point, opa, sai o compressor fixo e fica somente o variável. Exatamente. Você consegue trabalhar nessa aplicação um variável até 2 fixos. Você consegue colocar. No mesmo comando? Geralmente o pessoal trabalha com circuitos independentes, né? Mas o mesmo comando, a mesma lógica, sabe, um inverter e mais 2 compressores fixos. Mas tem o confessor, né? Não, sim. Tem uma eletrônica que faz isso. O que acontece? Se você bota uma forma que você coloca, pode ser compressor variável. Exatamente, tem toda uma lógica, toda uma eletrônica que dá para fazer isso. O próprio inversor ele já vai identificar. Ele tem uma caixa de comando. Sim. Já tem os relés que já fazem isso. Porque assim, a ideia do compressor inverter Danfoss é sempre ele tentar manter a carga térmica, sempre mais tempo ficar o inverter, porque o inverter ele não se desliga. Quando ele não consegue manter, aí ele vai e chama um fixo e fica modulando. Opa, precisa de mais carga térmica? Chama um outro fixo e fica modulando. Atingiu, sai os fixos e fica só o variável. Tá? Teremos o sistema inverter Pra? Então, é outro ponto, né? Até dentro da Danfoss, o pessoal às vezes briga de uma forma comigo, porque eu sou muito assim, eu gosto de desafios, né? Então, assim, tem um cliente nosso, que eu não vou abrir o nome dele aqui, né? Que pelo envelope do compressor hoje que a gente tem, ele chega a menos 32 de evaporação. E o cliente pegou o conceito, pô, Marcelo, é só para 410? Consigo aplicar isso na refrigeração? Ele falou, não sei quanto que você vai trabalhar a sua evaporação, vou trabalhar com menos 30, consegue. Pô, vamos montar uma máquina dessa? Se você me ajuda, ajuda. E ele pegou esse conceito, montou a primeira máquina, colocou um analisador de energia, deixou 6 meses monitorando e mostrou para o cliente dele o quanto que ele já estava economizando. E o cliente viu que a conta estava reduzida. Então, praticamente, ele pegou esse know-how e começou a entrar nesse mercado. E ele está sozinho hoje. Sozinho. Então, assim, até dentro da Danfoss, o pessoal falou, pô, mas dá para montar? E a gente vai montar. E pegamos devido ao envelope. E trabalhar com a parte de refrigeração utilizando o R410. Tá? Então, assim, se vocês têm algo parecido, dá para fazer, a gente é o Chiquinho, certo, porque ele viu que o mercado de refrigeração, supermercado, o pessoal, a energia é violenta que o pessoal está pagando. Aí é caro o equipamento, payback é rápido, retorno, né? Então, é investimento, exatamente. Posto de benefício. Exatamente. Vocês têm que tentar mostrar para o final o porquê que ele pode fazer o investimento e já ter o retorno. Né? Isso aí é como ela funciona para especificar isso. Exatamente. Não adianta a gente vender um produto que não tem conhecimento. Exatamente. Hoje, praticamente, essa palestra eu falo que eu só estou colocando uma sementinha aqui, entendeu? Então, assim,
Quem vai me dizer se vai crescer essas sementes são vocês. A Danfoss hoje, ela tem vários componentes voltados para a eficiência energética. Porém, a gente só precisa saber um ponto onde a gente acha que dá para fazer, né? Então, assim, tem vários cases de estudo, né? Que realmente o compressor variável é simples. Esses picos de energia, comparado com o fixo, é alto. É alto. A gente já teve um cliente aí que ele chegou a 65% de economia. Só que assim, a máquina do cliente final dele não tinha nada de automação. Era praticamente o famoso pé de boi, né? Então, quando ele começou a automatizar, o cliente final viu que a conta dele estava diminuindo e o próprio investimento estava meio que se pagando a máquina, né? Aí ele teve um payback aí de 1 ano e meio, ele conseguiu pagar a máquina só com a economia da conta de energia dele, tá? Então, assim, para o ano que vem, provavelmente a Danfoss tá para homologar, já está na fase final, compressor variável para 407, 448 e 449, tá? Aí vai ser praticamente dedicado, tá? Então, respondeu sua pergunta? Qual o seu nome? Desculpa. Juan. Bem, senhores, queria comentar agora o que a Danfoss está vindo com compressor de velocidade fixa. Não sei se muitos conhecem, praticamente é o compressor SH que a gente tem hoje no mercado. E agora a Danfoss está vindo com o compressor Scroll DSH/IDV, né? Vou estar apresentando o que seria isso. Nada mais é que um compressor fixo, porém ele tem alguns benefícios que outros compressores que a gente tem no mercado ele não tem, tá? E essa tecnologia é patenteada pela Danfoss, tá? Eu vou começar a mostrar pelo envelope de operação dele, né? Então aqui a gente vai ter compressor DSH família Large e o DSH família médio, e o ponto tracejado seria o que a Danfoss já tem hoje no mercado, que seriam os compressores SH 184, 120, 161, né? SH300, o que vocês já estão acostumados a ver no mercado, né? E o que muda do compressor SH para essa tecnologia DSH? Então a gente já está vendo aqui a parte do envelope, né? Então você vê que para algumas aplicações que eu citei aqui, você tem um envelope maior, né? Comparado com os compressores SH, tá? Então a gente já está ganhando nisso, o envelope dele já está sendo maior para algumas aplicações, como bomba calor, ar-condicionado de precisão, resfriamento de processo, né? E aqui praticamente os principais recursos, né? Praticamente no YouTube tem lá os vídeos falando dessa tecnologia. Até eu vou estar passando um dos vídeos, tá? Mas a Danfoss já disponibilizou todas as informações de vídeo desse compressor, né? Então o que muda aqui, né? Então os modelos SH, agora ele mudou para DSH, tanto do 090 até 184, né? Quais as principais vantagens? O que mudou do compressor SH para o novo compressor DSH? Praticamente, essas válvulas IDV, né? Que seria válvulas intermediárias de descarga. Eu vou estar explicando um pouco melhor como é que funciona essas válvulas, né? Ele tem um revestimento de fosfato na parte dos scroll. O que seria isso, revestimento de fosfato? Nada mais é que um lubrificante sólido em todas as partes do scroll. Então, exemplo, o compressor ele está muito mais robusto, a parte de golpe de líquido, né? Partida inundada, devido a esse lubrificante sólido que está nos scrolls, né? E também ele tem o órgão pipe. O que seria esse órgão pipe? Nada mais é que é uma peça que você vai anexar aqui, onde ele vai fazer o sistema da equalização do óleo, quando você trabalha com um sistema paralelo, chamado tandem, né? Então, praticamente, ele vai equalizar os dois compressores. Por quê? Porque quando você tem uma aplicação em tandem, é normal um compressor puxar mais óleo do que o outro.
Então a Danfoss tem esse órgão pipe, né? Essa peça que praticamente ela vai equalizar o óleo quando você trabalha nessa aplicação em tandem, tá? Isso é da plataforma média, né? Passando para a média aqui, eu estou falando que é compressores de 7,5 TR até praticamente 15 toneladas, tá? 15 TRs. Depois a gente tem a família large, né? Que pega aqui dos compressores de 20 TRs até os compressores de 35, 40 toneladas. E o que muda da média para a large? A large, ela vai ter um PTC, um sensor, né? Vai ter também a tecnologia IDV, que são válvulas intermediárias de descargas, que eu vou estar especificando o que seria isso. Válvula de retenção, né? Também tem um revestimento de fosfato, o famoso lubrificante sólido. O contrapeso dele ele foi redesenhado, é um contrapeso mais leve, mais eficiente. E essa função do snorkel. O que seria snorkel? Aquela parte de mergulho mesmo. O que acontece? O compressor ele pode trabalhar algum tempo como um acumulador de sucção que ele não vai quebrar. Tá? Então, assim, comparado com a nossa tecnologia SH, que é a que a gente tem no mercado, se o compressor passa para essa função, praticamente ele já quebra. Então, esse compressor Danfoss da SH, ele tem essa função snorkel, que em algum momento ele pode trabalhar aqui como um acumulador de sucção que ele não quebra, tá? E também ele tem o órgão pipe, que também pode ser utilizado, tá? Então, praticamente é isso, é um compressor fixo, só que ele não é um compressor variável, ele não dá capacidade a mais, simplesmente ele tem mais proteções, tá? A Danfoss já tem esse compressor no Brasil para estar vendendo, tá? Esse compressor praticamente entrou já em produção no começo do ano, né? Já temos alguns parceiros que já estão utilizando esse compressor, tá? Ele já está disponível no Brasil, tá? Desde 7,5 TR até em torno de 40 toneladas, mais ou menos. Alguma pergunta específica sobre esse compressor ou não? 410. Voltado para o ar-condicionado. Então, voltando, praticamente ele é um compressor fixo, só que ele tem alguns benefícios específicos. Por quê? De repente o técnico instalador faz alguma avaria ali, e o compressor ele se consegue se proteger por algum tempo, tá? Então, o que acontece? Todos os compressores DSH, ele tem essa tecnologia IDV, que é uma tecnologia patenteada pela Danfoss, tá? E o que seria isso? São válvulas mecânicas, mecânica, que adapta ao diferencial de pressão entre descarga e sucção, consequentemente alterando o esforço do motor e sua corrente elétrica. Nada mais é que na parte da descarga, ele tem essas válvulas, né? São válvulas mecânicas. Como que ela funciona? Não é eletrônica, ela vai funcionar pelo diferencial de pressão entre a descarga e sucção. Com isso, você vai aliviar o esforço do motor elétrico, tá? E quais são os benefícios? Evita perda de compressão, economia de energia em conta. Olha que beleza, você tendo um compressor de velocidade fixa e você podendo chegar até 15% de economia, né? Menor esforço do motor elétrico durante as partidas, porque ele vai estar aliviando aqui a parte da descarga, tá? Então, essa válvula, ela funciona, voltando, pelo diferencial de pressão, tá? Entre descarga e sucção. E como você faz para poder chegar no máximo 15% de economia? Quando você tem um alto diferencial de pressão, vamos supor, aqui no Rio de Janeiro está lá, sensação térmica de 40 e poucos graus. Praticamente, como que o IDV ele vai se comportar? Ele vai estar praticamente fechado. Então, ele vai estar funcionando como um compressor fixo normal, tá? Vamos supor que, vamos pegar a região sul, onde você tem cargas baixas. Como é que o IDV ele vai estar com o seu funcionamento? Ele vai estar aberto, né, pelo baixo diferencial de pressão. Então, praticamente é isso o funcionamento.
Quando você tem uma região um pouco mais fria, os IDV de pressão. Quando você tem um alto diferencial de pressão, praticamente ele vai estar fechado. Entendeu? E isso aqui é patenteado pela Danfoss, tá? Eu tenho aqui uma... Então, praticamente como que funciona? Ela abrindo e fechando, né? Praticamente pelo diferencial de pressão. Aí vem uma pergunta de um colega. Ah, Marcelo, e se a válvula ela quebrar internamente, né? Olha, a Danfoss fez um estudo que por mais de 7.000 horas, o compressor trabalhando na pior das hipóteses, que não conseguiu quebrar os IDV. Então, assim, a Danfoss, antes de lançar esse compressor, ela ficou 1 ano e meio testando em várias condições. Região fria, região quente, umidade alta, por várias condições e nas condições extremas. E não conseguiu fazer com que quebrasse o IDV. Tá? Então tem tudo o estudo, né? Não foi lançado, foi lançado agora. Mas a Danfoss já está nesse centro de pesquisa já há alguns anos, já fazendo estudo desse IDV, tá? E outra coisa, todos os compressores de velocidade variável, tanto de 3 TRs até praticamente 20 TRs, todos os compressores têm essas válvulas intermediárias de descarga já, todos, tá? E agora a Danfoss migrou para os compressores fixos, tá? Aqui eu vou passar um vídeo, praticamente esse vídeo ele está disponível no YouTube, né? Praticamente vocês conseguem visualizar lá, tá? Eu vou passar ele aqui. Essa é a função do compressor DSH com IDV, né? As válvulas intermediárias de descarga, tá? Alguma pergunta específica ou não? Não? Tá. Falando um pouquinho ainda de eficiência energética, vamos falar um pouquinho sobre válvula de expansão eletrônica, né? Então, eu sei que às vezes a pessoa tem dúvida, eu uso uma válvula de expansão mecânica ou posso estar utilizando uma eletrônica? Quais as vantagens e benefícios quando eu tenho um sistema com a válvula de expansão eletrônica, né? Então a Danfoss, ela tem também a válvula de expansão eletrônica, né? E agora ela tem uma válvula nova chamada de colibri. Essa válvula, ela pega ali de 6 TR até 100 TR. E o interessante dessa válvula é que o tamanho dela, tanto para de 6 TR quanto para de 100, o tamanho praticamente é o mesmo, tá? Então eu vou estar falando um pouquinho sobre a válvula de expansão eletrônica, tá? Assim, não vou entrar muito em detalhes, mas depois que acabar a palestra, o pessoal me procura, eu deixo o meu cartão, eu passo mais informações específicas, tá?
pouquinho sobre válvula de expansão eletrônica, né? Então, as válvulas de expansão eletrônica oferecem alta confiabilidade na precisão e expansão de controle de fluxo do sistema de ar-condicionado, né? Então, hoje, praticamente, as válvulas, elas são bem leves e compactas, né? E podem trabalhar com os fluidos refrigerantes R410, 407C, 404A, R134 e R22, né? As vantagens, né? As válvulas de expansão eletrônica, elas não precisam de ajuste. Praticamente, elas se ajustam automaticamente conforme a demanda do seu sistema, tá? Comparado com uma válvula mecânica, que você tem que ficar fazendo todo o ajuste complicado, ficar mexendo no parafuso, né? Então, a eletrônica, praticamente, ela não precisa de ajuste, né? E alguns modelos já vem integrada a válvula solenoide, onde pode proteger o compressor contra retorno de líquido. Exemplo, né? É o que eu falo, pessoal, vamos supor, você tem uma válvula de expansão eletrônica, a válvula está 100% aberta, aí vamos supor que teve uma queda de energia, né? Muitas das válvulas eletrônicas que existem no mercado, ela não fecha 100%. O que acontece? Ela mantém aberta 100%, uma queda de energia, praticamente vai bastante fluido refrigerante para dentro do compressor, e quando voltar a energia, o compressor ele vai partir com o cárter praticamente frio, o óleo misturado com o fluido refrigerante. Nisso, ele vai mandar o fluido refrigerante para a parte dos screws, tirar toda a proteção e o seu compressor vinha travar, né? Então, para a válvula de expansão eletrônica Danfoss, ela tem essa solenoide que quando acaba a energia, ela praticamente fecha. E não deixa... Oi? Não, ela fecha, né? Porém, numa queda de energia, ela já fecha automático, né? Exatamente, ela sela, ela deixa bem granada para dentro do compressor, né? Porém, quando você tem uma válvula de expansão que não tem isso, você pode estar colocando uma válvula solenoide na linha de líquido. Para quando acabou a energia, você deixa essa solenoide ligada à contatora, ela fecha também, né? Mas se puder comprar uma válvula solenoide que ela já tem essa proteção, é melhor, tá? Reduz o consumo de energia, né? E melhora o controle de superaquecimento, né? Ele sempre vai estar tentando manter um superaquecimento ali. Para cada aplicação a gente tem um X e Y, né? Mas hoje geralmente o pessoal trabalha de 6K, 12K, mais ou menos, né? E o compressor tem uma melhor performance em seu funcionamento, com a válvula eletrônica, abrindo e fechando, né? Quando você tem uma aplicação, compressor variável, inversor de frequência, válvula de expansão eletrônica, inversor para estar fazendo controle de condensação dos ventiladores, só de cara aí você vai ter em torno aí no mínimo pelo menos uns 30 a 35% de economia de energia, tá? É um custo alto? Foi o que a gente comentou, tem um custo alto, porém você tem um retorno também, né? O investimento é alto, mas você tem um retorno, tá? Praticamente eu peguei uma válvula de expansão Danfoss, né? E ela internamente, né? A válvula de agulha, o couro com a saída, a bobina, né? O motor da válvula já é motor de uma permanente, né? Entrada e saída, né? Aplicações: ar-condicionado, bomba de calor, sistema de refrigeração, né? Quais as vantagens? Permite eficiência energética do sistema, alta confiabilidade, o controle preciso do fluxo e superaquecimento, né? E mais alguns fatos aqui: compacta, leve, operação bifluxo, né? Para aplicações em bomba calor, é operada por um controlador simples em cadeia 316, tá? Coisas que, comparado com uma válvula de expansão mecânica, você não vai ter nenhum desses benefícios, né? E até o ajuste do superaquecimento para uma válvula de expansão mecânica, ela dá um certo trabalho. O instalador, o técnico, tem que ter um certo conhecimento ali, senão vai ficar tudo perdido ali, tá? Aí com isso, quem vai sofrer é o compressor, tá? Falando um pouquinho agora das famosas válvulas GBC, né?
qual a importância de você ter uma válvula GBC no seu sistema, né? Nada mais é para a parte de manutenção e segurança, né? Então eu vou comentar um pouquinho aqui sobre essas válvulas GBC, né? E que a Danfoss tem também, válvulas esferas, né? São válvulas esferas, né, tipo GBC, que praticamente a função delas são válvulas de fechamento manual adequada para o fluxo bidirecional, né? E as válvulas esfera proporcionam o máximo de fluxo na posição totalmente aberta, né? Então, isso é um caso que vocês têm que ver assim na hora dela estar aberta ou fechada, ou ela tem que estar aberta 100% ou fechada 100%, tá? Então, as válvulas GBC ela podem ser fornecidas com ou sem a porta de acesso, né? Que ela tem uma tampa de vedação, em algumas, né? Que a peça é única para impedir a remoção acidental da tampa ou adulteração durante o serviço. Tá? Então, coloquei aqui algumas vantagens, né? O assento da válvula, né? Os fatos dela. Acho que muitos de vocês já conhecem muito bem essas válvulas esferas, né? As famosas GBC. Porém, um dos pontos que eu gostaria de focar, até coloquei um passo a passo, né? Acho que está no próximo. Aqui, praticamente, internamente, o que é uma válvula GBC Danfoss, né? Então, as características, né? O jeito que faz a solda, eu vou estar passando no próximo slide. Ela tem um fluxo bidirecional, né? O assento da válvula é de teflon. Válvulas com porta de acesso, né? Tampa de vedação de peça única, né? Conforme a norma EN 378, né? E praticamente a instrução de brasagem com a válvula GBC, né? Como que eu faço uma solda, né? Quais são as recomendações que eu tenho que saber antes de estar adicionando uma válvula GBC, né? Então, coloquei alguns passos aqui, algumas informações, né? Então, você tem o range de temperatura, né? Ela trabalha aí de menos 40 até 150 graus, né? Em torno de 45 bars, 650 PSI, né? Então, aqui, né? Remova a tampa e a tampa de acesso, né? Ela tem que estar 100% aberta ou 100% fechada, né? Usar praticamente um pano encharcado para estar fazendo a posição, para estar abrindo a válvula, né? A posição sempre tem que estar aqui aberta e não tem que estar fechada, né? Então, são alguns passos importantes na hora de estar fazendo a solda aí, tá? O aperto, né? O torque ali, né? Para as válvulas de 6 a 22 tem que ter um torque de 15. Às vezes a pessoa já chegou a algumas obras que eu fui que a gente não conseguia tirar porque a pessoa apertou tanto que quase estrangulou, né? O torque, né? Então, praticamente, né? A brasagem deve ser operada por um técnico qualificado, né? O processo deve ser concluído dentro de 1 minuto, né? Ou em alguns segundos, né? Nunca mantenha a chama na direção do corpo da válvula. Recomendamos aplicar NA2 no tubo quando brasagem, né? Despressurize o sistema antes da operação, né? Senão pode ocasionar alguma lesão corporal. Depois de terminar a brasagem, cubra outro pano encharcado na junta para resfriá-la, né? E verifique se teve vazamentos ou não, tá? E aqui praticamente abertura e fechamento da válvula, né? Então, remover a tampa, tem que estar praticamente a alteração da haste, né? Aberto ou fechado, né? Aperte a tampa com a mão e depois com uma ferramenta dedicada aqui para estar fazendo o aperto, né? E aperte a tampa com um torque que deva ser apertado periodicamente para garantir uma boa vedação, tá? Então, praticamente, esses são os principais cuidados aí quando a gente está utilizando uma válvula de